Tá, eu vou falar um pouco, pretendo falar um pouco sobre o Allsheet. eu não tenho culpa, foi o nome que deram pro negócio. Que é uma biblioteca em Python para você desenvolver macros para o LibreOffice, ou para o OpenOffice, ou o que quer que use o mesmo base de código, de uma maneira fácil. Então vamos começar do começo. Isso aqui é o que eu pretendo falar, vamos ver se dá tempo. Primeiro, começar com macros, que é uma macro. Macro no LibreOffice, no Excel, em outros programas, é você criar, você fazer automatização de rotinas comuns que você tem normalmente para planilhas, e é programação mesmo, você fugir de menus, de fórmulas e fazer ali na linha de código as operações que você quer fazer. Uma coisa que tem que deixar, o que é interessante deixar claro também, é que as macros sempre funcionam para manipulação do programa, nunca das planilhas. Eu posso fazer, por exemplo, uma macro para calcular alguma coisa numa planilha que eu vou usar só para aquela planilha, mas a ideia é que, independente do documento que eu estou trabalhando, se eu rodar aquela macro, ela vai fazer aquela coisa. Ela vai pegar e fazer as ações do LibreOffice. Mais ou menos como o que o Cubo apresentou do AutoHotKit. Você pega e mexe e manda o programa fazer determinadas ações. E uma coisa interessante é que quase tudo que você consegue fazer na interface do LibreOffice, e mais algumas coisas, mas vou explicar por que já, dá para fazer com macros. Beleza. E por que eu quero aprender a mexer com macros? E a motivação para eu mexer com o Allsheet. Bom, primeiro, uma coisa que não acho, porque eu não sei se é um caso de uso típico para macros, mas que eu achei interessante quando eu parei para pensar, é que fórmulas dificilmente são debugáveis do Excel. Eu estava mexendo com uma planilha de gastos outro dia e tinha uma fórmula numa célula que ocupava mais de uma linha, isso do começo até o final da tela, e era uma fórmula de N que eu tinha naquela planilha. E se tivesse alguma conta errada, eu ia ficar um tempão me matando tentando achar qualquer problema. Com as macros você pode criar uma coisa mais estruturada que é mais fácil de debugar. Aí a gente entra em outro problema. Alguém aqui já mexeu no VBA no Excel? Tá, então. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu vi umas 2 vezes só como se programa em VBA. Eu olhei e falei, isso é feio pra caramba, sem ofensa. Eu não gostei, assim, era complicado, a sintaxe, tudo, era do jeito mais chato possível. E o LibreOffice Basic, que é a linguagem que o LibreOffice já permite você criar as macros, consegue ser pior ainda do que VBA. Pegaram tudo de ruim que o VBA tem, adicionaram mais algumas coisas por cima, tiraram a documentação e virou o LibreOffice Basic. Então vem o principal motivo. Python, em teoria, é fácil. Mexer com o LibreOffice é difícil. E vocês vão ver, fica mais fácil ainda com o Allsheet. E o outro ponto positivo é que você usando Python, usando o Allsheet, você não vai ter só o mesmo set de coisas que você consegue fazer com o LibreOffice. Você vai ter todo o poder do Python nas suas mãos. Você pode fazer qualquer coisa que você faz com Python normalmente, rodar como uma máquina do LibreOffice. Você pode pegar dados na internet, você pode parsear um arquivo de texto, você pode mexer com aquelas bibliotecas que o Knorr veio apresentar no Lightning Talk para cálculos científicos, esse tipo de coisa. Qualquer coisa que você faz em Python, você consegue criar uma máquina no LibreOffice e rodar. Beleza. Próximo. Como é que instala essa bodeca? Que ele não vem por padrão no LibreOffice. Primeira coisa, instala o LibreOffice. Bom, isso era mais ou menos suposto já. Instala o pip, que é um package manager para o Python. É muito bizu, independente se você querer usar o Allsheet ou não, se você usa Python para instalar dependências, bibliotecas. Instala o Python 1. É uma biblioteca que faz o binding da API do LibreOffice para Python. Normalmente, ela já vem instalada por padrão quando você instala o LibreOffice, mas tem algumas distribuições Linux que, por exemplo, que deixam os pacotes mais separadinhos, que talvez você tenha que instalar separadamente. E por último, instala o Allsheet. Se você instalou o pip ali no passo 2, dá um pip install Allsheet na linha de comando e você está pronto para rodar.
Beleza? Tá, beleza. Aí eu já instalei, como é que eu vou usar o Wallsheet? Tem dois jeitos de você fazer funcionar o Wallsheet em máquinas de um modo geral no LibreOffice. Um jeito é as máquinas propriamente ditas, são funções que você vai criar e mandar o LibreOffice executar com triggers específicos. E outros são os sockets. Você pode colocar outros processos para controlar a sua instância do LibreOffice. Vou dar um exemplo aqui rapidinho de como usar sockets. O Wallsheet tem alguns atalhos interessantes para facilitar a sua vida. Porque esse Wallsheet Launch, ele te dá um aviso do que você tem que rodar para que o LibreOffice aceite conexões via sockets. Normalmente ele não faz isso. Essa linha de comando gigante aí, você pode colocar como um atalho se estiver no Windows, pode colocar um alias se estiver no Linux. Eu fiz a segunda opção, coloquei um ER aqui no final, ele já abre um LibreOffice. Por fora não tem diferença nenhuma, mas eu consigo acessar ele externamente. Tá, aí a gente passa para como usar o Wallsheet. Coisa mais simples do mundo, importa. No pacote Wallsheet tem uma classe Wallsheet. Normalmente o padrão é você importar ela com o nome S. Python 2, beleza? Aí, from Wallsheet, import Wallsheet, falta um aí, S. Por que S? Além de ficar um nome mais curto. Porque, peraí, probleminha aqui, acho que não está muito visível isso, tá? Dá pra ver. Tá? Sim. Eu sou meio cego. Bom, o Wallsheet, ele trabalha, como você trabalha com células células ou regiões da planilha no Wallsheet. Você trabalha selecionando elas de uma forma parecida com o que você faz para elementos HTML, por exemplo, no jQuery. O jQuery você tem lá o cifrão, abre parênteses, o identificador lá dos elementos que você quer pegar, fecha parênteses. No Wallsheet, se eu quero a célula, por exemplo, A1 da minha planilha, eu vou fazer S, que eu importei com S, entre parênteses A1 e pronto. Nesse objeto, ele tem vários métodos que facilitam para você mudar a seleção, fazer cut, copy, paste, todas as opções que você tem na interface do LibreOffice. Mas o principal, vamos começar do começo, é alterar o valor que está naquela célula. Para isso ele fornece 4 meios. String, beleza. Vamos começar com um exemplo mais básico de todos os tempos. Tcharam. Além do string eu tenho value para valores numéricos, fórmula para fórmulas, só colocar uma string ele já entende. E o último que eu tenho que lembrar qual que é, mas por sorte eu fiz um cheat sheetzinho aqui para facilitar, partindo do pressuposto que ele vai abrir. Porque, deixe, lembrei, olha só, porque ele tem muitas opções mesmo. Desde como selecionar uma planilha, células de uma planilha específica, regiões de células, até como alterar os valores. Além dos tipos, tem esse método flatten, que é quando você tem uma fórmula, por exemplo, ele tem um valor, aí você quer que fique só o valor lá. Por exemplo, eu escrevi aqui sb1.formula igual a 1 mais 1, aqui vai estar 2. Se eu quiser que ele guarde só o valor, que ele não tenha mais informação na fórmula, vou dar aqui flatten, a partir do pressuposto que beleza, aí aqui vai ficar 2, só que se eu alterar aqui o A1, que ele está teoricamente com A1 mais 1,
vai continuar 2. E, fora isso, tem os métodos para acessar linhas e colunas específicas dentro de uma seleção. Basicamente, qualquer coisa que você tentar fazer, você consegue, usando colunas como, o nome da coluna como chave de dicionário, usando o índice da coluna e da linha. A única coisa que você não consegue é, se você usar dois índices numéricos, ele sempre vai usar linhas colunas, que ele não tem como saber qual que você está tentando. Além disso, tem N outras funções para você mover o cursor dentro da célula, para você escolher. Eu quero 3 células para a direita da célula que eu estou agora, porque é onde eu quero colocar meu total. Eu quero achar todas as células que tenham um determinado valor. E assim por diante. E por último, para salvar e fechar a sua planilha. Costuma ser importante salvar quando você tem uma planilha desse tamanho enorme, cheia de cálculo. Mas, beleza. O exemplo básico é isso. Aí tem a outra parte. Que sockets, beleza, interessante, mas eu não vou ficar criando eu não vou ficar abrindo uma instância com socket toda vez que eu quiser fazer o mesmo cálculo na mesma planilha. Vou criar uma macro e vou mandar ela rodar toda vez que eu precisar. No caso, é bem fácil criar uma macro. É só você criar uma função, cada macro vai ser uma função de Python num arquivo .py. A única coisa que tem que lembrar é de sempre passar um parâmetro, um evento, que dependendo do trigger que você usar, se for um botão ou alguma coisa do gênero, ele vai passar esse parâmetro para a sua função. Você pode usar ou não, mas ele está esperando que a função tenha esse parâmetro. E, feito isso, salvei no arquivo .py, eu tenho 3 lugares que eu posso colocar as macros para ele reconhecer. As macros do sistema, no meu caso estou usando Linux, ficam normalmente em userlib, LibreOffice, share, scripts, Python. Beleza. Tem as macros do usuário, que vão ficar em algum lugar no seu home. Aqui no Arch Linux, incidentalmente, era nessa pasta, mas varia muito a sua distribuição. E o que é um pouquinho mais comum é você inserir esse arquivo de macros num arquivo do LibreOffice. O LibreOffice tem a opção de gerenciar macros. Você vem aqui, macros, organizar macros, Python. Mas ele tem alguns problemas, além de demorar para abrir. Se eu vier aqui, eu não tenho a opção de criar, editar e fazer o que quer que eu fizer colocar macros no LibreOffice por aqui. Por quê? Não sei, não se deram o trabalho de implementar ainda, sei lá. Então, o pessoal do Allsheet viu isso e pensou: tem um jeito, vamos criar um scriptzinho que faça isso para os nossos pobres usuários, ou Sheetpack. Eu nunca lembro qual que é a ordem, mas se vier ou Sheetpack, o nome do documento, script.py, ele vai jogar para dentro do seu arquivo, o arquivo que você criar suas macros. No caso, eu já criei antecipadamente um outro exemplo, mas eu vou mostrar. Tem quanto tempo ainda? Menos 3. Sério? Então eu não vou mostrar aqui. Tá, só pra não falar que eu não mostrei, vou só mostrar um outro exemplo aqui que eu tinha que era um pouquinho mais câncer, que é só a ideia de que eu posso fazer qualquer coisa que eu possa usar Python dentro das macros do LibreOffice. No caso, eu fiz o mesmo exemplo que eu vi em todos os lugares de exemplos de uso do Allsheet, que é o clientezinho para o Twitter. No caso, a coisa mais tosca do mundo, eu tenho que pegar e colocar aqui, pegar um pin na API, atualizar o aplicativo. Acho que eu fui. Não, o problema é que eu dei Ctrl+C e Ctrl+V. Beleza. Aí eu dei Ctrl+C no lugar errado antes de dar Ctrl+V. Beleza, estamos conectados ao Twitter. Se eu der update, teoricamente, ele vai pegar os meus últimos 20 tweets. Bom, é isso. Se alguém tiver um pouco mais interesse em ver o Allsheet funcionando mesmo, tem uma palestra do FISLI 13,
no site fisium3.org.br, que foi sobre o cheat, que aparece uma hora que me deu a ideia para mexer com isso. Que ele mostra o funcionamento, como que é desenvolvido o cheat, que ele... Vou ficar aqui mais um pouquinho. Que mostra como que é desenvolvido o cheat para quem quiser colaborar também. E dá alguns outros exemplos de funcionamento. Bom, era isso. Qualquer coisa, dúvidas, estamos aí.